Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sétimos anos, eu sou a professora Veridiadna Albuquerque e vamos hoje para a nossa aula de revisão referente à segunda unidade. Nessa aula, nós vamos relembrar alguns conteúdos vistos nos capítulos anteriores. Vamos começar com o capítulo 4, que fala sobre a poluição atmosférica. Quando a gente fala de poluição atmosférica, é um tipo de poluição bem característico dos grandes centros urbanos e industriais. Então, nas grandes capitais, as regiões de muitas indústrias que a gente verifica a liberação desses poluentes, chamados de poluentes atmosféricos. A poluição atmosférica, ela tem por consequência principal a queima dos combustíveis fósseis, principalmente realizados pelos transportes. Essa queima de combustível fóssil libera alguns poluentes, como o dióxido de carbono, monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, aldeídos, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, material particulado, e vários outros poluentes que são liberados e emitidos para a atmosfera. Esses poluentes, eles afetam diretamente o meio ambiente. E, por afetar diretamente o meio ambiente, gera consequências graves, como alguns problemas ecológicos, por exemplo, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, inversão térmica, né? Quando a gente fala do efeito estufa, a gente se refere à intensificação desse efeito. O homem, né, a população em si, também faz parte desse meio que é afetado pela poluição atmosférica. Então, a sua saúde é afetada. Gera o que a gente chama de doenças respiratórias crônicas e também as alergias. Um exemplo é o monóxido de carbono, que é liberado principalmente dos escapamentos de veículos, né, que é extremamente nocivo, perigoso em relação ao ser humano, porque é um gás que ele não tem cheiro, não tem cor, e quando ele é inalado, né, em um ambiente fechado, ele vai reagir com a hemoglobina, impedindo que o oxigênio seja levado para todas as partes do corpo. Então, pode ocasionar problemas graves de saúde, né? A pessoa pode não conseguir respirar, tá? E chegar até a morte. A gente sabe que com as mudanças, né, de atitudes da população em evitar a liberação desses poluentes atmosféricos, pode contribuir para que nós possamos ter um ambiente mais saudável, mais puro e mais saudável. O capítulo 5, ele fala sobre as consequências da poluição atmosférica. Então, a gente vai falar do ar e da saúde em si. A poluição do ar, ela pode ser definida como a presença de substâncias provenientes da atividade humana ou da própria natureza. E essa liberação desses poluentes pode colocar em risco a saúde dos seres vivos. A gente sabe que muito se fala em relação à poluição do ar e dos seus riscos em si, principalmente à saúde humana. Porém, muitas pessoas ainda não se atentaram ao grande crescimento, né, de problemas relacionados à saúde em si, devido à poluição atmosférica. Muitas vezes no nosso dia a dia nós ficamos expostos a grande quantidade de fumaça e a gente nem se dá conta disso. E a gente percebe que essa grande exposição, né, a ambientes poluídos em si pode gerar algumas consequências, por exemplo, como o câncer, né, o câncer de pulmão, vamos dizer assim, pode sim estar relacionado com essa grande exposição ao ar poluído. Então, é necessário frisar, né, chamar a atenção
a necessidade do surgimento de programas que vão incentivar a diminuição da poluição do ar, tá? Então, que informem a população dos perigos relacionados ao ar poluído, né? E do uso de certos combustíveis nas suas próprias casas, tá? A poluição do ar deve ser vista como um problema extremamente grave de saúde e que sim necessita de ações urgentes para que esses índices de poluentes diminuam cada vez mais. O capítulo 6, ele fala sobre sustentabilidade e meio ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, é algo que a gente fala que se tem com o fato de utilizar algo sem que esse item se esgote e assim não prejudique as próximas gerações. Então, ser sustentável é utilizar, é cuidar de algo para que não falte para as próximas gerações. É como se fosse uma cadeia solidária, onde um vai ter o cuidado para beneficiar assim o outro. Essa interação sustentável é importante que ocorre entre o homem e a natureza. Então, quando o homem e a natureza vivem em harmonia, faz com que tudo fique mais tranquilo, né? Então, sem os recursos naturais, por exemplo, a água, o oxigênio, o minério, o solo, a energia, o calor do sol, as florestas, nem os animais, nem o homem conseguem sobreviver. Então, existe uma dependência da natureza e da sobrevivência do homem em si. Muitas pessoas já conseguem perceber a necessidade de se aplicar, de ser sustentável em si. Então, práticas como, por exemplo, consumir produtos naturais, evitar um consumo excessivo de produtos químicos, reutilizar embalagens, o fato de separar o lixo, de incentivar a reciclagem, são ações que você pode realizar e assim praticar a sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental também deve ser inserida em ambientes corporativos. Então, as empresas também têm que realizar a prática de sustentabilidade. A gente já percebe aqui no Brasil que algumas indústrias, né, já colocam em prática a sustentabilidade, mas a gente espera que várias outras também possam realizar ações relacionadas à sustentabilidade. Até a próxima aula.